Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra, em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, falaremos sobre a lição de número 5 do primeiro trimestre de 2023. Lição que tratará sobre o avivamento na vida da igreja. É uma lição que faz parte de um conjunto de lições que tratam sobre aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Estamos estudando então sobre o avivamento e já estudamos sobre o que é o avivamento espiritual na primeira lição. Depois estudamos sobre o avivamento no Antigo Testamento e na lição seguinte, o avivamento no Novo Testamento. Na semana passada falamos sobre o avivamento no ministério de Jesus, o ministério avivado de Jesus, e hoje falaremos sobre o avivamento na vida da igreja. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco neste canal, nos ajudando, nos incentivando. A você, professor, eu quero desejar que você dê uma ótima aula no próximo domingo. E você, caro aluno que nos assiste neste momento, medite na palavra, estude as lições, e assim você estará preparado para ajudar o seu professor e fazer com que o momento da escola dominical seja um momento gratificante e de troca de conhecimento, de compartilhamento do conhecimento da palavra do Senhor. Antes de prosseguir, eu quero fazer uma breve oração e antes de orar, eu quero pedir a você que compartilhe este vídeo com seus irmãos e amigos que você conhece, que amam também a escola dominical. Até aquele que talvez esteja um pouco desanimado da escola bíblica dominical, você pode compartilhar com ele também. Quem sabe através desta aula, este irmão ou irmã possa se sentir motivado e comparecer no próximo domingo para estudar esta importante lição. Oremos então ao nosso Deus. Pai, no nome de Jesus te agradecemos pela oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos este conteúdo maravilhoso que tratará sobre o avivamento na vida da igreja. Ó Deus querido, que esta seja uma oportunidade para vivermos novamente o primeiro amor. O primeiro ânimo que nós recebemos, Senhor, quando nos convertemos e também quando somos batizados no Espírito Santo. Assim, nos aviva, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então para a nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Repetindo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A nossa verdade prática diz assim: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Repetindo, ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13, que diz: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos a cada um
na nossa própria língua em que somos nascidos. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro, expor a realidade do Espírito Santo e o público-alvo, a quem se destina esta promessa maravilhosa. Segundo, examinar o dinamismo da Igreja Apostólica. Terceiro e último, demonstrar a importância de um ministério ungido para os nossos dias, ou nos nossos dias, em nossas igrejas. Precisamos de ministério ungido pelo Espírito Santo para darmos continuidade à obra do Senhor em dias tão tenebrosos, tão cercados pelas trevas, pela contaminação do pecado. Nós precisamos conservar as nossas vidas purificadas e assim transformar a realidade da cidade na qual vivemos. Prosseguindo, nós queremos nesta oportunidade apresentar para você uma sugestão que está em nossa revista. Eu achei interessante e trouxe para compartilhar com você esta sugestão de como iniciar esta aula. Primeiro, diz a nossa revista, inicie com oração. Em seguida, faça a seguinte pergunta: por que a igreja precisa do Espírito Santo para exercer a sua missão? É importante que o aluno seja perguntado e que nós esperemos a resposta do aluno para então começarmos a argumentação da lição e assim direcionar a aula para que o aluno entenda. Ora, por que a igreja precisa do Espírito Santo para executar a sua missão? Depois diz assim a nossa revista: incentive a participação dos alunos e ouça com atenção as respostas. Explique que o livro dos Atos dos Apóstolos revela uma igreja que atuava no poder do Espírito. Por isso que falamos que o livro de Atos dos Apóstolos bem pode ser chamado Atos do Espírito Santo. E a última frase que temos nesta sugestão é algo interessante, uma aplicação muito importante que você pode usar tanto no início quanto no final da aula. Se em Lucas 4,18 lemos que o Espírito Santo do Senhor estava sobre Jesus, em Atos dos Apóstolos, o Espírito do Senhor está sobre a igreja ao longo dos séculos. E você que estudou a lição passada sabe que em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, diz ali a finalidade. Está lá, para quê? Para quê? Para quê? Para que o Espírito Santo estava sobre Jesus Cristo? Com que finalidade? E assim nós entendemos que Jesus veio para pregar o Evangelho, evangelizar os pobres. Ele veio para curar os quebrantados do coração. Ele veio para libertar os cativos. E a igreja dá continuidade ao trabalho do Senhor Jesus. E não é diferente, nós precisamos da unção do Espírito Santo para darmos continuidade a esse trabalho e que os sinais, as maravilhas, conversões, libertações aconteçam de forma constante em nossas igrejas para que revele que realmente nós estamos debaixo da mesma unção que estava sobre o Senhor Jesus Cristo. Vamos, portanto, à nossa introdução. Diz assim a nossa introdução: nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. É só lermos o livro de Atos dos Apóstolos e perceberemos isto. Por isso, nesta lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição:
o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Desde já quero dizer aos irmãos que nós não vamos aprofundar explicando aqui versículos como já fizemos em trimestres anteriores. Eu vou deixar para você aqui link para que você possa ver outras lições que tratamos sobre o batismo no Espírito Santo com mais profundidade. É só você clicar aqui e você vai ver lições com detalhamento mais aprofundado sobre textos sagrados que falam sobre a descida do Espírito Santo, sobre o que aconteceu no dia de Pentecostes de fato, por que o batismo no Espírito Santo não pode ser considerado como conversão. Tudo isso falaremos nessa lição, mas não aprofundaremos a explicação, porque o nosso foco é falar do avivamento e associar aquilo que aconteceu no dia de Pentecoste ao que deve acontecer na igreja em nossos dias, porque sobre nós está o mesmo Espírito que operou na vida dos primeiros cristãos, opera também em nossa vida. Por isso, devemos ser avivados. Então, vamos lá para a nossa lição, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Primeiro item do primeiro tópico, o chamado abrangente de Jesus. Eu destaco aqui primeira condição, segunda condição e terceira condição. Você pega a canetinha, meu querido professor, e sublinha na sua revista para destacar isto para os seus alunos quando você estiver ministrando. Então, qual é a primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo? Conforme o nosso comentarista fala, a primeira condição é a experiência da salvação. Primeiro, somos salvos. Depois, recebemos o enchimento, o batismo, o derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, é claro, sem arrependimento e fé, nós não alcançamos a salvação oferecida pelo nosso Deus. A salvação é fruto da graça divina, mas o homem precisa se arrepender e crer no Evangelho para experimentar a salvação e as bênçãos advindas da salvação que foi oferecida pelo Senhor Jesus Cristo para todos. Diz mais o nosso comentarista, arrepender-se e crer no Evangelho, pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. E por último, a terceira condição é santificar-se, purificar-se, viver uma vida separada das paixões carnais, viver uma vida separada do mundo e das suas ilusões, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Esse chamado para a salvação antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, primeira coisa, nós precisamos pregar a salvação e nós precisamos ser salvos para, a partir daí, experimentar as bênçãos que o Senhor tem reservado para os seus fiéis. Continuemos, segundo item do primeiro tópico. A promessa é para todos. Diz assim a nossa revista: os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniram no cenáculo para perseverar em oração. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus e, de repente, o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Ao final do segundo capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Esta promessa diz respeito a nós, a mim e a você, meu caro professor e aluno. Então precisamos buscar para receber esta promessa divina. Assim, o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. Ou seja, ela não está restrita a um tempo, ela se estende a todos os que creem, ela se estende a todos os salvos que se aproximam de Deus, que recebem a salvação, podem receber o batismo no Espírito Santo. Lendo novamente, assim o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa.
O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos, em todas as épocas, culturas e geografias. Terceiro item do primeiro tópico, o engano dos cessacionistas. Tenha cuidado ao pronunciar esta palavra, não é sensacionistas, é cessacionistas, que vem de cessar, findar, acabar. O cessacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica de interpretação bíblica, ou seja, há um esforço que é feito para provar na Bíblia que isto que eles defendem é verdade. Tentam justificar isto, mas isto é uma invencionice histórica. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Então, amados, o que nós vivemos, o que nós experimentamos é real. Nós realmente somos batizados no Espírito Santo, nós falamos em línguas estranhas. Isto é real em nossas vidas. Não podemos negar a nossa própria fé e nem a nossa prática religiosa. Quer queira ou não queira os cessacionistas, nós recebemos poder de Deus, falamos em outras línguas e assim Deus tem usado a sua igreja poderosamente no decorrer dos anos. A igreja que é avivada, ela experimenta o renovo espiritual e dentre tantas bênçãos está o batismo no Espírito Santo. Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento e principalmente o livro de Atos mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito Santo já eram salvos e que os dons espirituais transbordaram os limites da Igreja Apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas e geografias em que haja um salvo em Cristo. Este salvo em Cristo, onde quer que ele esteja neste mundo, ele pode receber a chama pentecostal, como aconteceu no dia de Pentecoste, porque esta promessa diz respeito a esse salvo que está em qualquer lugar deste mundo. Eu e você podemos receber, cremos, e por isso muitos de nós falamos em línguas estranhas, muitos de nós recebemos o revestimento de poder e a nossa vida espiritual tornou-se diferente de quando ainda não conhecíamos esta experiência. Continuando, segundo tópico da nossa lição, o dinamismo da Igreja Apostólica. Diz assim o primeiro item do segundo tópico: a Igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a Igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A Igreja, preste atenção, caro professor, nasceu avivada. Assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, em Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35 nós vemos isso, a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo em Atos 2. Portanto, ali no dia de Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana, ou seja, nós cremos que naquele momento o Espírito Santo desceu sobre a igreja e começou então a capacitar aqueles irmãos para pregar o evangelho com ousadia. Na semana que vem, veremos como Pedro pregou com ousadia e teve um ministério avivado. Assim, também veremos outros homens de Deus que no Novo Testamento foram capacitados pelo Espírito e se tornaram testemunhas poderosas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Segundo item do segundo tópico, a igreja depois do Pentecostes.
Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversões e batismos, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecostes, a Igreja Apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Ou seja, a Igreja continuou a pregar com ousadia, com poder, com autoridade. Paulo sempre dizia isso nas suas igrejas, mostrando que, na verdade, o que ele trouxe não foi apenas teoria, não era apenas mais um pensamento filosófico, mas era poder de Deus. Ele disse: o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E depois de fundar uma das igrejas, a igreja de Corinto, ele recebe uma informação muito importante daquela igreja. Havia muitos problemas, sim, mas uma coisa tinha em Corinto: a igreja não tinha falta de nenhum dom. Ela podia ser uma igreja, sim, desestruturada, mas os dons espirituais eram uma evidência na igreja em Corinto. Quando olhamos em Tessalonicenses, Paulo diz: não extingais o espírito e não desprezeis as profecias. O que nós vemos com isso? Que as igrejas, dando continuidade ao seu trabalho após o dia de Pentecostes, continuaram com a chama, com a unção do Espírito Santo. Aos Efésios, Paulo disse: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, a igreja, depois do Pentecostes, continuou na unção do Espírito. Por isso, nessa igreja havia o que? Lá na igreja primitiva: perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Havia também temor, sinais e maravilhas, além de cuidado especial para com os irmãos carentes. Não quer dizer que estamos cheios do poder de Deus, estamos falando em línguas estranhas, pulando, que nós vamos nos esquecer daqueles que necessitam, daqueles que precisam da ajuda, do socorro da igreja, de sustento, para que possam sobreviver também nesta terra. Então, o avivamento não traz apenas resultados espirituais, mas também sociais. É isso que diz a nossa revista. O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas: a espiritual, que é a piedade ou a vida de oração e meditação na palavra, e a social, que é a comunhão, o suprir a necessidade, o estar junto, faz com que você compreenda e sinta a necessidade do seu irmão. Por isso, a igreja precisa comungar, a igreja precisa andar juntos, celebrar juntos os momentos de alegria. Para isso serve a Santa Ceia do Senhor. Muitas vezes criticam: para que isso? É um momento que a igreja tem de comunhão, de estar juntos, para que assim tenha a oportunidade de identificar necessidades uns dos outros. Por isso, é muito comum nas igrejas, no dia da Santa Ceia, ser recolhida as ofertas, as doações para a obra social. É uma junção do espiritual e do social que o Espírito Santo trouxe para a igreja. Não apenas se preocupar com a vida espiritual, mas também se preocupar com a ajuda e o socorro àqueles que são necessitados. Continuemos. Terceiro e último tópico da nossa lição: um ministério ungido para os dias atuais. Primeiro item do terceiro tópico: na unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Meus queridos irmãos, nós não seguimos os sinais. Nós não seguimos buscando apenas que os sinais aconteçam, mas eles devem acontecer na pregação avivada, pentecostal, evangélica. Nós cremos no que o Senhor Jesus Cristo disse, que através de nós muitos seriam curados. E ele disse que faríamos obras maiores do que ele fez, porque ele iria para o Pai. Então, a pregação cristã, ela deve levar o povo a acreditar, crer em milagres, em mudanças radicais, em transformações. Por isso, é preciso estar sob a unção do Espírito Santo. Olha o que diz o nosso comentarista: esses sinais
podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, que é a coisa principal, expulsão de demônios, e isso parece que está ficando raro em algumas igrejas, parece até que não temos mais pessoas oprimidas, mas o que vemos são pessoas que estão confinadas em suas casas, em suas síndromes, e muitas delas levando a pessoa até ao suicídio. Então a igreja precisa ter estratégia para ir até as pessoas que estão endemoniadas, mas não chegam em nossas igrejas. Os demônios estão ainda atacando as pessoas, os demônios estão ainda ocupando mentes e corações, corpos, e nós precisamos então criar estratégias e ir em busca daqueles que são os necessitados de libertação. Continuando, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou que aconteceria. Precisamos ter ousadia, impor as mãos, orar para que Deus possa transformar, mudar, curar, tocar na vida das pessoas. E isso pela fé. Precisamos ter esta ousadia, e só tem esta ousadia quem está cheio do Espírito Santo. E finalmente, nesta última parte, diz assim: um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nestes dias. Irmãos, não podemos abrir mão disso. Precisamos buscar renovação espiritual, avivamento, porque é isto que fará diferença em nossas pregações, em nossos louvores, em nossas reuniões, e as multidões serão atraídas pelo poder do Espírito Santo sendo manifesto em nossos cultos. Continuando, olha que interessante a crítica que nós temos aqui nesta revista. Segundo item do terceiro tópico, autenticado por Deus. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos e exegéticos e homiléticos da pregação. Ou seja, talvez estejamos muito preocupados em apresentar um sermão correto, em corrigir todas as pronúncias. Talvez estejamos muito preocupados em ter um sermão muito bem construído, com 7 tópicos, muito bem concatenado em suas ideias. Mas, irmãos queridos, isso é bom, é importante. Porém, olha o que diz o nosso comentarista. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. É preciso que Deus carimbe o trabalho do obreiro. O obreiro precisa receber o aval divino. Ele precisa pregar e Deus dos altos céus confirmar a palavra. É o que diz o texto de Marcos capítulo 16, versículo 20. Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. E aí cabe uma reflexão para todos nós. Será que estamos realmente vendo a chancela, a aprovação, o carimbo divino em nossas pregações, em nossos louvores, nas nossas ministrações? E alguém pergunta: onde estão os milagres? Precisamos então buscar de Deus unção e graça para que os milagres continuem acontecendo, porque não vivemos de milagres, mas eles fazem parte da vida da igreja desde quando a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Então, precisamos buscar do Senhor para que tenhamos ainda pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, transformadas pelo poder da palavra. Terceiro item do terceiro tópico: glorifica a Deus. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Deus e não o homem. Irmãos, é triste ver quantos ministérios com o nome do homem, quantas pessoas que estão criando o seu ministério próprio. As pessoas que tão logo comece o ano, como começou o ano de 2023, eles vão para as redes sociais e simplesmente dizer que as suas agendas estão abertas, oferecendo-se para a pregação, tentando projetar a si mesmos, muitos deles sem compromisso com a igreja,
muitos deles sem obedecerem ao seu pastor, muitos deles sequer frequentam a escola bíblica dominical e querem ter seu próprio ministério. Pessoas que ao invés de estar se dedicando à palavra, orando, socorrendo, visitando, está procurando púlpito, está querendo púlpito, porque púlpito também oferece outra coisa que eles muito anseiam, que é a ajuda financeira por cada mensagem pregada. Então, isso tem manchado a igreja nos últimos tempos. A igreja tem perdido a sua identidade por causa destes supostos ministérios que têm se levantado. Diz assim nossa revista: não por acaso nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, toda mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Sejamos, pois, simplesmente instrumentos. Sejamos, pois, vasos na mão do oleiro e deixemos que ele faça com a nossa vida o que ele quiser. Vamos então para a nossa conclusão. A Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo da sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre esta igreja. Não podemos deixar a chama apagar. Eu repito, não podemos deixar a chama apagar. Caro professor, você pode grifar esta frase aí na sua conclusão. Não podemos deixar a chama se apagar. A chama não pode apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Portanto, vamos buscar ao Senhor, vamos pedir a Ele que avive a nossa igreja, avive a nossa vida, para que tenhamos uma igreja avivada, para que sejamos crentes verdadeiramente avivados. Amém. Eu convido você para a 6ª lição, quando estudaremos o avivamento no ministério de Pedro. E eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Peço que compartilhe esta aula com cada professor e aluno que você conhece. E assim vamos trabalhando aqui para que você possa desenvolver uma ótima aula todas as semanas. Deus te abençoe, caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Aqui me despeço desejando que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Seja um crente avivado, seja um professor avivado, seja um aluno avivado, seja um pastor avivado. E não deixe que a chama do Espírito se apague em sua vida. Esta é a minha recomendação para você no final desta aula. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.